E eu converso agora com o pneumologista e especialista em medicina do sono, Antônio Roberto Sandoval Barbosa. O nosso assunto são os distúrbios do sono. Bom dia, doutor Roberto, tudo bom? Bom dia, Sandra. Doutor, quais são os principais distúrbios que acometem as pessoas? Bom, o principal e o mais grave são as apneias do sono. Mas existe quadros de que as pessoas dormem pouco, que é insônia, né? Existe quadros de parassonias, que são alterações que dão durante o sono, que não chega a ser um distúrbio, mas algumas alterações da própria pessoa, que são o sonambulismo, a soxômnia, que é um evento que a pessoa procura o sexo durante a noite e ela não se lembra do outro dia. Ela faz sexo dormindo. Faz sexo dormindo. O bruxismo, que pode ser detectado durante o exame da polissonografia, que é aquelas pessoas que têm uma contratura da musculatura do masseter. Movimentos periódicos dos membros inferiores, aquelas pessoas que dormem e chutam ou movimentam as pernas durante a noite. Isso também é considerado um distúrbio? É um distúrbio, embora a gente não trate, a não ser que 80% dessas pessoas têm uma outra doença, que é chamada síndrome das pernas inquietas. A pessoa chega à tardezinha, às 7 horas da noite, ela não consegue ficar sentada para assistir uma televisão, a perna começa a dar um incômodo, ela tem que ficar movimentando, para dormir também tem uma dificuldade. Então, se a pessoa tem esses sintomas e tem esse movimento periódico dos membros inferiores, existe indicação de tratamento. Doutor, o senhor disse que a mais comum são as apneias, né? O que são apneias? A apneia, na realidade, são as paradas respiratórias, as pausas respiratórias que ocorrem durante o sono. Na nossa garganta, né, nós temos o canal que passa o ar, que é a faringe. Então, isso vem da física. Quando você aspira um tubo, você puxa o ar pelo tubo, esse tubo ele recebe uma força chamada uma força centrípeta, que ela tende a trazer pelo centro, que colaba o tubo. O exemplo disso é um canudinho de tomar refrigerante. O canudinho ele é de plástico duro. Se ele fosse um plástico mole, você não ia conseguir aspirar o líquido, porque ele ia colabar. É exatamente isso que acontece. Quando você respira, você está aspirando esse tubo, a tendência da parede dela é colabar. Ela não colaba porque existe uma musculatura. Colabar é colar uma na outra. Ela fecha, o tubo fecha. Mas existe uma musculatura na região cervical do pescoço, e essa musculatura faz uma força contrária, uma força centrífuga. Então, o que mantém a garganta aberta, na realidade, é a musculatura do pescoço. Então, a pessoa fica sem respirar por alguns segundos, é isso? Por alguns segundos. Por quê? Ela começa a hora que a pessoa dorme, ocorre o relaxamento muscular, essa musculatura que está te protegendo perde a força, e a pessoa vai roncando, roncando, roncando e para de respirar. Quando ela para de respirar, quem manda a gente respirar é o cérebro, que coordena. Tanto é que a gente desmaia, continua respirando, dorme, continua respirando. Então, você vê a pessoa durante o laboratório, você vê o tórax e o abdômen da pessoa fazendo força para respirar, porque o cérebro está coordenando ele para respirar, mas o ar não entra no pulmão porque a garganta fechou. Doutor, isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque para a respiração, diminui o oxigênio, aumenta o gás carbônico, o cérebro detecta essas alterações e fala, acorda que você vai morrer. Então as pessoas têm os chamados microdespertares. Então ela acorda, ela tem como se fosse um susto. E nesse acordar, não necessariamente ela sai do sono profundo e vai para o sono leve. 90% desses microdespertares a pessoa não tem consciência. Só quem está do lado é que vê. E se assusta, aí né, ela assusta, é como se fosse um susto também, abre a garganta, a pessoa volta a respirar de novo. Então, a pessoa que tem esse problema de apneia, o que é? Ele trabalha com regime de oxigenação baixa a noite toda. E a quais riscos essas pessoas estão expostas? Então, exatamente isso. A queda da oxigenação, o oxigênio, ele é o combustível de todas as células, principalmente das células dos órgãos nobres, que é cérebro e coração. Se o cérebro e o coração trabalham num regime de oxigenação baixa, ele morre mais cedo. Cada vez que você tem um susto, um micro despertar para abrir a garganta, você tem descarga de adrenalina. Então, a noite inteira, oxigenação baixa, descarga de adrenalina, oxigenação baixa, isso somando muitos anos de vida, isso aumenta o risco para arritmia cardíaca por causa da adrenalina, aumenta o risco de hipertensão arterial. Uma pessoa hoje que toma mais de 2 medicamentos para hipertensão e ainda não está controlada, esse paciente tem que investigar a apneia do sono.
Aumento do risco para infarto agudo do miocárdio, aumento do risco para acidente vascular cerebral, para impotência sexual em caso de homem, aumento para dislipidemia, aumento de colesterol, de diabetes. A pessoa que dorme mal durante a noite, tem esses distúrbios, ela libera um hormônio e esse hormônio faz com que a pessoa ganhe peso. Então, além de tudo, pode ficar mais gordinha. Exatamente. Doutor, e tem tratamento para isso tudo? Tem. Você tem que fazer o diagnóstico, né? Normalmente, quem leva o paciente a procurar o médico é a mulher, ou porque o ronco da pessoa é incomodativo. Normalmente... É o parceiro que está ali sofrendo, né, durante a noite. Exatamente. Ele que acaba comprometendo o seu próprio sono também, né, doutor? Pois é, exatamente. A indicação depende da gravidade da apneia. Se for uma apneia moderada para grave, mas tem queda da oxigenação importante, esse paciente tem que usar um aparelho chamado aparelho intraoral. E quando a pessoa tem uma apneia de grau leve ou não tem apneia, só tem ronco, que a gente classifica como ronco primário, aí a gente pode lançar a mão de um aparelho intraoral que o dentista que faz. Esse aparelho ele empurra a mandíbula para frente e ele sustenta a língua para que a língua não desabe durante a noite, com bons resultados. Além disso, existem outras indicações cirúrgicas, que há alguns casos mais restritos. Doutor, e não é só adulto que tem apneia, né? Não é só adulto. Criança também tem. Isso é interessante. A criança tem apneia, mas a apneia da criança é totalmente diferente do adulto em todos os aspectos. O adulto, eu acabei de falar, que é o problema dá na garganta, no pescoço, que fecha. Então, a musculatura relaxa. A pessoa que é obesa, ela tem mais gordura, o pescoço engrossa, a pessoa engorda para fora e engorda para dentro, o canal fica mais estreito. Então, o problema dá aqui. A pessoa que tem apneia, o adulto, ele tem muita sonolência durante o dia, é um paciente que acorda cansado, perda de concentração, alteração de memória. E na criança, o problema se dá um pouco mais alto. Ele dá no nariz ou na região da adenoide, ou pessoas que têm amígdala muito grande. Então, essas crianças elas também fazem, como o adulto, aquelas pausas respiratórias durante a noite. E ela tem uns dados diferentes em relação à característica. A criança que tem apneia do sono, ao contrário do adulto, ela não é sonolenta, ela é hiperativa. É uma criança que não para, uma criança irritada. O hormônio do crescimento, que atinge o pico na infância, ele é liberado durante o sono. Então, uma criança que não tem um sono bom, tem um sono muito agitado, ele não libera o hormônio de crescimento adequadamente. Então, essas pessoas não desenvolvem muito. Doutor, e como é que os pais podem se atentar em relação a isso? Como é que eles podem perceber que o filho tem apneia? Primeiro, esse sinal que a criança é muito hiperativa. Isso é um bom dado. Outra, a criança dorme com a boca aberta ou ronca. A pessoa tem que pesquisar isso. E também se a pessoa não está desenvolvendo direito. É muito comum a pessoa... o aumento da adenoide, que é uma glândula que fica atrás da garganta, na região entre o nariz e a garganta, ela obstrui a passagem do ar, né? E aí leva a quadro de sinusite de repetição, roncos, dormir com a boca aberta e leva o quadro de apneia. Essa criança é submetida a uma cirurgia, corrige o problema obstrutivo, ela tem um estirão, é impressionante como essas crianças crescem, porque depois começa a dormir melhor e tem a liberação normal do hormônio de crescimento. Então, no caso das crianças, tem que passar por essa cirurgia em todos os casos? Em caso de crianças, normalmente o tratamento já é cirúrgico. É o caso da adenoide? Da adenoide, das amígdalas, o aumento das amígdalas, o aumento da adenoide é o que causa isso aí. Ah, tá certo. Doutor, e há outra infinidade aí de distúrbios, né? Existem outras infinidades. O que acomete, quem é o público que mais sofre com os distúrbios do sono? O homem ou a mulher? Em relação à apneia, é mais frequente no homem, é mais frequente no obeso e em pessoas que têm alterações craniofaciais. O queixo para trás do maxilar, a mandíbula, a gente chama de retrognatia. Por quê? Porque a pessoa que tem o queixo lá para trás, ele empurra a língua para trás. Então, quando a pessoa dorme, a língua fica mais fácil para desabar e fechar a garganta. Pessoas que têm a língua maior do que a boca, a gente chama de macroglossia, também quando a língua desaba, dorme, relaxa, desaba. Então, essas alterações aí não tá relacionado muito com sexo e nem com obesidade. Tá certo. Em relação aos sonâmbulos, o que a gente pode saber em relação a isso? O sonambulismo é um quadro chamado de parassonia, é um distúrbio, mas não é patológico, né? A única recomendação é que a pessoa tenha um pouco de cuidados
os pais tenham cuidados com a criança, de colocar grades nas janelas, não deixar materiais pontiagudos para a criança não se machucar. E o sonâmbulo, ele anda pela casa, ele come, ele faz de tudo dormindo. Exatamente. É um perigo também, doutor. Tem casos que moram em apartamento que a criança caiu, despencou. Nossa, caso até de esses morte. Esses cuidados tem que ter em relação aos cuidados do controle dele. Mas não tem tratamento, não é um distúrbio patológico, né? Ele não tem tratamento. Quem é sonâmbulo vai ser sonâmbulo pro resto da vida. Tem fator hereditário, geralmente tem alguém na família que tem. Então, na realidade, tem que se cercar de cuidados aí para evitar acidentes, né? E até a morte nesse caso. Doutor, em relação... a gente conversava aqui durante o intervalo e o senhor falou de uma coisa curiosa, das pessoas que praticam sexo dormindo. Também é um tipo de sonambulismo ou não? É o sexômnia. E tem cura para isso? Não tem problemas. Existem dados na literatura que pessoas que foram citadas como estupro. Nossa! E a pessoa foi absolvida porque foi constatado o diagnóstico que o paciente é portador da sexômnia. Que loucura! E como é que faz esses casos? Tem que monitorar esse cidadão aí enquanto ele dorme? Tomar cuidado para dormir com ele. Que coisa, hein? Bem, e todos os tratamentos, eles têm um custo alto, doutor? Não, o tratamento da apneia, o gold standard, o padrão ouro para o tratamento em quadro de apneia moderada com saturação ou grave, é o uso de um aparelho chamado CPAP. O CPAP, ele é um aparelho que ele gera um fluxo de ar, e esse fluxo de ar sai com uma pressão, e a pessoa dorme com uma máscara, esse ar entra com a pressão para dentro do pulmão da pessoa, e essa pressão ela tem que ser suficiente para manter a garganta aberta. E é caro esse aparelho? Então, esse aparelho, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, custava R$10 mil, R$12 mil. Hoje, com R$2.500, R$3.000, você compra um aparelho top hoje. Mas a rede pública não disponibiliza, né? Não disponibiliza. É um tratamento particular. Tratamento particular. Doutor, em relação à insônia, está relacionado também a problemas aí? Porque geralmente a insônia é associada à ansiedade, a problemas psiquiátricos, né? Exatamente. Mas tem a ver também com distúrbios do sono? Às vezes pode estar relacionado. Então, esse exame que nós fazemos, que chama polissonografia, que a pessoa vai, dorme no laboratório e é monitorado tudo, eletroencefalograma, parte respiratória, a oxigenação do sangue. O paciente é totalmente monitorado durante a noite do exame. Então, existem as insônias iniciais, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono. Ela deita, fica rolando, depois dorme e vai. Existem aquelas insônias terminais, que a pessoa deita, dorme, mas quando é 3 horas da manhã, ele desperta. E aí depois não dorme mais. Normalmente, a inicial está muito relacionada com o quadro de ansiedade. E a terminal está relacionada com o quadro de depressão. Mas, assim, isso não é vias de regra, mas normalmente é assim que está funcionando. E tem aquelas pessoas que fracionam muito o sono. Elas despertam muitas vezes durante a noite. É um tipo de insônia também. Principalmente essa, ou aquela que acorda e não consegue mais dormir, embora a indicação da polissonografia não é específica para quem tem insônia, mas esse paciente pode estar tendo alguma alteração no sono que está levando ao despertar. Então é importante, nesses casos, você fazer a polissonografia para ver se ele não está tendo nenhum distúrbio. Se não tiver nada... E o que pode ser nesses casos? O que é mais comum? Essa então, pessoa que dorme picadinho. A própria apneia pode causar isso. A pessoa não percebe. A própria apneia pode ser uma das causas de fracionamento do sono. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um ótimo dia, até a próxima.